Olá, este aqui é o quinto e último vídeo dessa primeira série que nós estamos produzindo. E nesse episódio nós vamos tratar de trava-quedas, que é um equipamento bastante conhecido, menos usado do que deveria, mas bastante conhecido. E o que é um trava-quedas? Bom, o nome já nos indica para que ele serve, né? Parar a queda de um trabalhador. No mercado, nós temos vários modelos. E o design, a aparência externa, pode ser muito diferente entre eles, mas eles têm mais similaridades do que diferenças. Entre eles, a principal, e isso é uma coisa que eu vou enfatizar, é que existem trava-quedas para cabo de aço e trava-quedas para corda, e não dá para inverter os usos. Okay? Bom, vamos entender como é que ele funciona. Independente da aparência externa deles, o funcionamento, a mecânica básica é a mesma entre todos os modelos disponíveis. Eu vou usar um deles como exemplo. Olha só. Aqui eu tenho, dentro do trava-quedas, um eixo trabalhando sobre um pino, ok? E ele tem movimento. Numa extremidade, eu tenho a conexão com o meu cinturão de segurança. Então, todo trava-quedas vai estar preso ao cinturão de segurança do trabalhador. Na outra extremidade, eu tenho o quê? Essa peça chamada came, que vai em contato, neste caso, com a corda. Okay? Então, olha só, eu vou colocar a corda aqui, entre a dobradiça e a came, tá? E como é que ele vai funcionar? Bom, sem tensão, com o próprio peso dele, a tendência é isso daqui. Ele ficar pendurado aqui pelo mosquetão, que é a conexão com o cinto, e fazer a came ficar afastada da corda, o que permite um movimento livre para subir ou descer. Então, permite que o equipamento acompanhe o movimento do trabalhador, subindo ou descendo pela escada, mas caso a queda aconteça, ele vai correr com menos velocidade pela corda do que a queda livre do trabalhador. E aí essa alavanca muda de posição e há o travamento. Ou seja, é um mecanismo muito simples e funciona. E isso aqui que eu mostrei agora vale para todos os outros modelos. Aqui nós temos um outro modelo, né? A aparência externa é completamente diferente, mas como eu falei, a mecânica, a forma, o funcionamento básico dele é exatamente o mesmo. Então o que eu tenho? Aqui eu tenho aquele mesmo eixo, a extremidade que vai em conexão com o cinto, e na outra extremidade a came, tá certo? Que vai pressionar a corda. Quando ele está pendurado pelo próprio mosquetão, olha, a posição da came fica afastada da corda. Caso a queda aconteça, ele pressiona a corda e provoca o travamento e ampara a queda do trabalhador. Aqui eu tenho dois modelos de trava-quedas para corda, eles são projetados para usarem cordas de 11 a 12 milímetros, e aí eu vou aproveitar a oportunidade para chamar atenção para algumas mudanças recentes com relação a EPIs. Tá? Houve mudanças, uma mudança recente na NR6, que é a norma regulamentadora que trata de EPIs. EPI, na verdade, passa a ser o cinturão de segurança, então o trava-quedas é um acessório, mas o que eu quero chamar a atenção é com relação à corda que eles usam. Okay? Esses equipamentos são mandados para um laboratório acreditado pelo Inmetro, para que possam ser testados, e se aprovados nesses testes, eles recebem, em conjunto com o modelo de cinturão de segurança, um CA. Okay? Na verdade, ele não tem mais um CA próprio, tá? Esse CA vai estar vinculado a um modelo específico de cinturão de segurança. Então, esse é o primeiro dado. O segundo, o fabricante, ele deve encaminhar para o laboratório um modelo de corda, ou seja, ele vai ser testado com um ou mais modelos de corda. Então, quando vocês forem adquirir o trava-quedas, vocês também vão ter que se informar com o fornecedor qual a corda ou as cordas que podem ser usadas com um tipo de trava-quedas. Com relação à funcionalidade, apesar desses modelos, né, a aparência deles serem diferentes, mas eles têm mais similaridades do que diferenças. Por exemplo, o que eles têm em comum? Os dois modelos, isso aí, inclusive é obrigatório por norma, nos fornecem uma orientação quanto à posição certa de instalação. Então, ambos, este aqui nas laterais, eu tenho uma seta de cada lado, mostrando qual é a posição certa de instalação dele na corda. Por que isso é importante? Ele corre livremente no sentido e trava no sentido oposto. Ou seja,
ele vai correr livremente, se ele estiver instalado corretamente, ele vai correr livremente para cima, mas se houver a queda, você forçando ele no sentido contrário, ou seja, para baixo, ele vai travar. Se você não tiver essa orientação, né, uma seta, uma coisa que indica a posição certa, e inverter o uso, aí você tem uma queda livre garantida, porque ele invertido não vai travar. Tá? Então, este modelo tem as setas nas laterais, e este modelo tem uma seta em cima desse parafuso de fechamento. Ou seja, essa seta precisa existir, tá? Isso é a obrigação de norma, das características dos equipamentos. Tá, os dois têm isso daí, então. Outra coisa, os dois nos oferecem dois dispositivos para fechá-lo e mantê-lo fechado. Então, este aqui, o que eu tenho é um parafuso, que é rosqueado, após instalado na corda, e uma trava de segurança que você usa aqui atrás. O outro modelo utiliza dois parafusos, né? São parafusos que não há o risco de perdê-los, quer dizer, uma vez abertos eles não vão cair, e você precisa garantir o fechamento dele com os dois parafusos. Quer dizer, apesar da solução ser diferente, mas os dois nos oferecem dois recursos para garantir que ele não se abra acidentalmente. Outra coisa também, ambos têm uma trava, cujo o uso normal ela ter desabilitada, ou seja, ele deve ter movimento livre na corda. Mas caso você precise, em determinado momento de trabalho, que ele fique parado e travado num ponto da corda, então este aqui nos oferece uma pequena alavanca com 3 posições, a posição livre, que deve ser o normal dele, ou seja, ele não deve estar travado, deve ter movimento livre, né? Ou a posição 1 ou posição 2, dependendo do diâmetro da corda que você está usando. Esse outro modelo, ele tem um mecanismo um pouco mais simples, na verdade internamente é praticamente a mesma coisa, tá? É só a alavanca externa que muda de aparência. O que que é? Uma alavanca que vai forçar esse eixo para baixo e a câmera a pressionar a corda. Então são mecanismos simples, mas permitem que você o mantenha parado e travado num ponto específico da corda. Tá? E de novo, o normal é ter essa trava desabilitada, para que ele tenha um movimento livre para te acompanhar numa subida e um movimento livre para te acompanhar na descida. Eu vou demonstrar o uso desses dois modelos que eu tenho aqui de trava-quedas para corda. Então, falando desses modelos de corda. Primeiro é instalar ele no meu cinturão de segurança. Então, e aí o primeiro cuidado. Lembram que ele tem que ter uma seta indicando qual é a posição certa? Então, eu já me preocupo com isso neste momento de instalar ele aqui. Então, ó, identifiquei a seta, que está em cima do parafuso, seta para cima, ok? E já sabendo qual é a posição certa de funcionamento, eu vou colocar no meu cinto. Esse aqui, por não ter o extensor e pela posição da corda que foi instalada, eu sei que o mais conveniente vai ter preso aqui na parte frontal do cinto, ok? Vou fechar o mosquetão. Tem um vídeo que orienta sobre isso, né? Na verdade é o segundo vídeo da série, e aí lembra que eu tenho que rosquear até o fim e voltar um pouquinho para tirar a pressão do rosqueamento. Bom, ele está instalado em mim, agora vem a instalação na corda. O que eu vou fazer? Eu vou abri-lo, esse modelo então que tem uma trava de segurança aqui embaixo, vou desparafusar, abrir. Ó, a câmera provavelmente vai estar nessa posição, você tem que fazer essa câmera ficar recuada, para ter espaço de colocar a corda e aí fechar. Rosqueio primeiro, até o fim, e aciono aqui a trava de segurança, ok? Muito bem. Ó, dei atenção à posição dele, seta para cima, ok? Acionei os dois dispositivos de fechamento, e agora para ter certeza de que tudo deu certo, eu faço um teste, tá? Então, com a mão, olha, segurando aqui no mosquetão, não vai querer segurar no aparelho, porque isso aqui não vai dar certo, com a mão eu faço um teste de travamento, ok? Para ter certeza de que tudo deu certo, né? Que apesar de todos os cuidados, eu evitar que, ou descubra, né, que sem querer acabei invertendo a posição dele ou coisa assim. Esse aqui é um outro modelo também para cordas, e esse aqui, esse fornecedor, ele tem um modelo quase idêntico a esse, só que para cabo de aço. Por isso que eu falo que não adianta você se basear na aparência
para descobrir se é ou não é. Na verdade, a informação, se ele é para corda ou cabo de aço, deve estar estampado no próprio equipamento. Okay? Muito bem. Bom, o procedimento é semelhante ao outro. Então, primeiro eu vou conectar ele ao meu cinto. Dou atenção à posição, seta para cima, no caso desse modelo as setas estão na lateral, seta para cima, né? E sabendo a posição certa de uso dele, eu vou instalar no meu cinto. Ok? Esse aqui também não tem o extensor, e pela posição da corda onde está, eu vou colocar aqui na parte frontal do cinto. Esse aqui tem dois dispositivos para fechamento, então vou abri-los por vez. Ó, abri, ok? Como eu fiz com o outro, eu vou afastar a came para que tenha espaço para colocar a corda. Fecho, vou rosquear primeiro o de cima, depois o de baixo. Tomo cuidado também para tirar a pressão desses rosqueamentos, para não ter dificuldade de abrir depois, ok? Mosquetão também checo se ele está travado, se eu tirei a pressão do rosqueamento. Né? A trava deve estar desabilitada, lembre disso, né? Porque ele deve ter movimento livre. E aí, segurando pelo mosquetão, eu faço aquele teste de tração para ter certeza de que ele está instalado e está funcionando. Como eu havia mencionado, nós temos trava-quedas para cordas e para cabos de aço. E olha, muito cuidado com a aparência, tá? Eu sei que aqui eu estou mostrando um terceiro modelo, totalmente diferente dos dois, mas nós temos modelos que na aparência externa, o design dele, eles são quase que idênticos, só que um é para corda, o outro é para cabo de aço. O que muda nesses modelos? Bom, primeiro, o trava-quedas para cordas, ele é projetado para lidar com cordas de diâmetro, que vai de 11 a 12 milímetros. Cabo de aço, o padrão é 8 milímetros. Então, as dimensões internas de um trava-quedas para cabo de aço é para essa espessura, 8 milímetros. Por isso que eu falei que não dá para inverter os usos. Se você pegar um trava-quedas de corda, que as dimensões internas, o espaço interno é muito maior, porque a corda tem um diâmetro maior. Quiser instalar aqui, quais os riscos de não funcionar, não travar? E o de cabo de aço, você provavelmente não vai nem sequer conseguir instalar na corda, por ela ter um diâmetro muito largo para ele. Okay? A superfície da came, enquanto aqueles outros, né, tem uma superfície de contato com a corda, né, com ranhuras, com uma textura totalmente diferente, este aqui, a came, a tal peça que tem contato com o cabo, normalmente é de uma superfície lisa. Quer dizer, os projetos são diferentes para se adequar ao tipo de cabo que você está usando, corda ou cabo de aço. Então, não dá para inverter os usos. Quer dizer, eu queria usar um trava-quedas de corda para cabo de aço ou de cabo de aço para cordas. Bom, o modelo. Então, aqueles dois modelos que eu mostrei, eles conectados no meu cinto, e não precisam ser desconectados para ser instalados na corda, instalados ou desinstalados. O que é um benefício. Significa que durante uma situação de trabalho, e eu posso estar muito alto, eu não corro o risco de acidentalmente deixar a peça cair. Os modelos de cabos de aço é muito comum, como é o caso desse daqui, de que você, para poder instalar na corda, inclusive se isso é o recurso de segurança dele, você tenha que tirar o mosquetão. Aí você não tem opção, você vai ter que ter ele livre na sua mão para poder instalar ou desinstalar no cabo de aço. Então, este modelo, o que eu faço? Isso aqui pode variar de modelo para modelo, tá? Este daqui, eu tenho que afastar as cames, no caso esse modelo tem duas cames, uma embaixo e uma em cima, ok? Então eu tenho que acionar essa alavanca para dar espaço para colocar no cabo de aço. Instalado no cabo de aço, eu vou recolocar o mosquetão, que agora funciona como uma trava, porque com o mosquetão eu não consigo mover a alavanca o suficiente para soltá-lo. Então, o mosquetão acaba sendo um recurso de segurança. E aí, eu vou prender no meu cinturão de segurança. Aí alguns devem se perguntar, mas se eu tiver que prender isso nas minhas costas? Bom, onde você vai usar depende da instalação da linha de vida, desse cabo de aço, e também de uma possibilidade que você tem ao adquirir o equipamento, que é o trava-quedas ter um extensor. Então, dependendo da situação, eu precisaria de um modelo com esse extensor. Tá? Tem uma norma própria para esse tipo de equipamento,
E essa norma ela vai colocar que esse extensor tem que ter no máximo 50 centímetros de extensão, mas ele pode ter. Inclusive, o extensor, em alguns modelos, é o absorvedor de choque, o absorvedor de energia. Lembra que eu mostrei isso nos vídeos anteriores. Okay? Quer dizer, além dele ser a extensão, ele também me protege, absorvendo qualquer impacto da queda, quer dizer, preservando o meu corpo de qualquer força aí que possa me machucar. E aí, com ele instalado, ele deve acompanhar a minha subida e a minha descida. Okay? E se houver a queda, ele vai fazer o trabalho de me amparar, de me manter sustentado. Não há risco nessa posição dele se soltar, ok? Na verdade, assim, você colocou peso, acionou, para sair daqui agora, para destravar esse para tirar ele da posição, eu teria que aliviar o peso. E se eu não puder fazer isso por conta própria, porque isso pode ter sido um acidente, neste caso alguém vai ter que me resgatar. E vai ter que aliviar o meu peso para poder me desconectar do aparelho e aí poder tirar esse aparelho da posição. É um projeto simples, mas bastante seguro. Uma última advertência é o seguinte. Em especial os modelos de trava-quedas para cabo de aço, é muito comum nas empresas que isso acabe sendo um EPC. O que é um EPC? Equipamento de proteção coletiva. O que eu quero dizer com isso? Fica-se um trava-quedas lá na base da escada, lá no cabo de aço, para todo mundo usar. E, na verdade, o Ministério do Trabalho não quer isso, tá? Só quer EPI, só quer uso individual. Tanto que, antes dessa última mudança na NR6, embora o trava-quedas tivesse um CA próprio, ele estava vinculado ao modelo do cinto. E a justificativa para isso, o que que era? Era para coibir essa ideia de que um trava-quedas é para uso de todo mundo. Não é, é EPI e deve ser tratado como qualquer outro EPI, uso individual. Bom, é lógico que esses poucos minutos de vídeo também não esgotam o assunto, né? Eu não mostrei para vocês tudo o que existe no mercado ou todas as orientações possíveis. Isso aqui realmente é só para trazer, então, alguma luz a um outro tema que, como os demais também, é bastante técnico e exige capacitação, exige treinamento. Okay? E aí nos vemos aí numa próxima série de vídeos instrucionais. Espero que o que foi produzido e disponibilizado para vocês ajude no dia a dia e nas rotinas de segurança do trabalho.